Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando o segundo episódio do FocaCast, um programa voltado para arte, filosofia, ciência, entre outras coisas que adoraríamos entender e junto com convidados especiais nós vamos. E no programa de hoje, cinema! Eu sou Andreu Alves e juntamente com Bruno Silva iremos explorar o fantástico mundo da sétima arte. É isso aí. Hoje a gente conversa com o jornalista, produtor e, não menos importante, um dos nossos professores de faculdade. Então, se a gente for muito ruim, a culpa é dele. Afinal, como disse o grande senhor Miyagi, não existe aluno ruim, existe professor ruim. Não, brincadeira. O Lucas é um ótimo professor e um dos idealizadores do Cine Guerrilha. E só pra gente começar, eu preciso saber como é que se pronuncia o seu nome. É Lucas Pulin? Lucas Pulin? Pô, depois dessa apresentação, né, tão amável e tão carinhosa, é Pulim, Pulin. Pulim. Beleza, então, vamos começar esse bate-papo aí. Tô bem Manda feliz, ver. obrigado pela presença aqui, claro, primeiramente. E vamos para começar esse bate-papo, vamos começar de um jeito clássico, né? Falando coisas bem clichês. Então eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? Inicial com o cinema e também como isso influenciou na sua vida, né? Ao ponto de você criar aí a sua própria produtora audiovisual, para quem não conhece, Cine Guerrilha. Pô, gente, primeiro, obrigado pelo convite, embora eu tenha, o Bruno tenha esse, essa, esse carinho, né? Amor bruto. Mas eu tenho em defesa, em minha defesa, eu tenho a falar o seguinte: eu não dei aula de rádio para A vocês. culpa Então, é se do ficar Guilherme. ruim, vocês culpam o Guilherme. A culpa não é minha, tá? Eu não dei aula de rádio. Mas, Ah, mas é brincadeira. mas enfim, gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente, desde a época da faculdade, a gente sempre trocou ideia de cinema, de quadrinho, de música. E desde quando vocês começaram com o podcast, o canal, né? Então, pô, legal, obrigado pelo convite. E para falar sobre cinema, né? Cinema bagaceira, que é o que eu gosto, que é o que eu faço. A verdade é o seguinte, gente, da onde que surgiu o cinema para mim? Eu sempre gostei de cinema desde moleque, assim, principalmente cinema de terror, né? Eu sou, enfim, tô com 40, eu sou da época de videolocadora, né? Então, e eu gostava, eu tinha uma videolocadora perto de casa, assim, dava umas 4 quadras, assim, da minha casa, nem isso, era bem perto, assim, da minha casa. E eu ia lá na videolocadora, quando eu era moleque, e eu ia pra sessão de terror, e eu pegava o filme que tinha a capa mais escrota, assim, né? Eu nem sabia que filme que era, assim, tipo assim, o que tivesse a capa mais escrota era o que eu pegava, assim, aquela capa bem bagaceira mesmo. E minha mãe ficava louca, né, porque daí eu saía sem falar, falava assim, eu vou dar uma volta, assim, vou ter uma pracinha, assim, na rua de casa, tava lá na pracinha. Aí eu ia na locadora, pegava na conta dela, e ela ficava louca, daí ela tinha que pagar, né. Então eu sempre gostei, cara, sempre gostei, né, mas teve um filme que foi um filme que me chamou a atenção, na verdade, assim, que foi quando eu comecei com esse hábito de pegar mais filme de terror e tal, que foi o Cemitério Maldito. O primeiro Cemitério Maldito, eu acho, eu tenho lá em cima ali no DVD, mas eu acho que ele é de 89, se não me 89. engano, mas eu, 89, né? Mas eu assisti ele, enfim, no começo dos anos 90, assim, já tinha, se não me engano, já tinha saído dois. Eu não me lembro, só sei que era assim, foi bem no começo dos anos 90, e eu fiquei louco para aquilo, né? Tinha cinema de terror e tinha Ramones, que é, enfim, duas paixões que eu tenho até hoje, assim. E eu era moleque, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, assim, e eu fiquei maluco naquilo, né? E aí, a partir disso, eu comecei a assistir filmes de terror, né? Comecei, na época que eu era moleque também, tinha uma série que chamava Faces da Morte, que eram snuff movies, assim, que eles falavam que era snuff movie, mas eu nunca entendi, assim, eu não entendi o que era na época. O que é o snuff? São cenas reais de morte, né? E tinha lá, tinha uns 9 Faces da Morte. Aquilo pra molecada era assim, porra, um ácido, juntar todo mundo e assistir Faces da Morte. Né? Enfim, e aquilo foi algo que eu sempre gostei, assim, né? De filme de terror.
nunca fui muito me assustar, assim, ficar com medo. Né? Mentira, o único filme que eu fiquei com medo, assim, que eu fiquei com cagaço mesmo, foi O Brinquedo Assassino. Ah, Porque eu lembro. O Brinquedo Assassino. Porque eu lembro que era o seguinte: o meu quarto, ele ficava. Eu tenho uma irmã, minha irmã é mais velha que eu, um pouco mais velha, assim, 1 ano mais velha que eu. E o meu quarto ficava. Né, a cabeceira da minha cama ficava virada para a cabeceira da cama dela. E ela tinha uma boneca, que era horrorosa, boneca, assim, era enorme. E eu lembro quando eu assisti o Brinquedo Assassino, eu fui deitar, e esse filme tava me cagando. Aí eu fiquei com a porta aberta, e minha irmã acendeu um abajurzinho que tinha do lado da cama dela para ler. Esse que eu lembro que eu bati o olho naquela boneca do lado da cama da minha irmã. Cara, eu lembro, esse foi, eu nunca me esqueço desse. Eu fiquei com medo, assim. Mas. Eu achei que você ia falar O Exorcista, né? Que você falou, eu fiquei com medo, Não, que é um clássico, né? O Exorcista é lindo, cara. O Exorcista. Ó, uma das minhas maiores emoções do cinema foi conseguir assistir o Exorcista no telão, assim, no cinema. Puta, aquilo é maravilhoso, assim. É um filme que, pra mim, nunca me cansou, acho que nunca vai me cansar, assim. Sou apaixonado. Enfim, mas. E aí eu sempre gostei, né? Sempre gostei disso, mas. Aí, assim, você acaba meio que virando meio que esquisito, né? Porque você pega os filmes mais escrotos, assim, com as coisas, né, com as capas mais escrotas, assim, aí ninguém entende por que você tá pegando esses negócios, assim, né? E aí, na época do colégio, tinha um ou outro só que gostava também, né? Aí você meio que ficava até com vergonha, assim, de você chegar para as menininhas e falar as coisas que você gostava, assim, né? Se você chamar para ir nos filmes bagaceiros, assim. Aí ficava meio com vergonha. Hoje abandonei isso. Mas, enfim, aí quando foi na faculdade, cara, quando eu estava na faculdade, no começo dos anos 2000, fazendo jornalismo já, que eu comecei a trabalhar com cinema, assim, comecei primeiro a estudar, né, na faculdade, mas assim, eu não pensava, né, mas assim, eu gostava, eu falava, se um dia for fazer, eu quero fazer filme de terror, né, eu vou fazer esse filme bagaceira que eu gosto. E, cara, assim, para resumir, senão eu vou contar minha vida inteira. Para resumir, quando foi em 2013, 2012, 2013, eu cheguei pro Fofão, né, que é um amigo meu, Carlos Fofão, que a gente trabalha até hoje junto, de vez em quando, agora nem tanto, né? E eu falei, a gente já trabalhava junto, eu falei, cara, eu tô cansado de fazer filme pros outros, assim, tô cansado de fazer filme de paisagem, assim, né, 10 minutos de Institucional, de tempo. empresa. Cara, institucional eu até fiz também, mas institucional ainda é mais legal, assim, né? Mas, assim, aqueles filme cabeça, assim, né? Eu chegou uma época que eu achava que eu tinha que ser cult de cinema, né? Mas aí, cara, eu tenho um problema que eu durmo. Eu sou o cinéfilo mais vagabundo do mundo. Então eu durmo nos filmes. Assim, cinema, nossa, eu tenho os horários que eu posso assistir filme. Tem horário que eu não posso assistir filme de jeito nenhum. Pode ser o filme que for, eu vou dormir. E aí eu meio que tinha uma época que eu achava que eu era cult, né? Aí, mais ou menos nessa época, em 2013, fiquei de saco cheio de fazer outras coisas. Eu falei pro Fofão, falei, velho, o Fofão também, a gente acabou se aproximando muito por conta desse nosso gosto de cinema, né? De cinema estranho. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente sabe fazer. A gente mexe com essa porra faz tempo. Por que a gente não vai fazer? A gente tem equipamento. Tinha equipamento, enfim, básico, mas tinha. Eu falei, cara, isso é uma coisa que eu sempre penso, se é pra eu me fuder, sem ganhar dinheiro, vou me fuder fazendo minhas coisas, vou me fuder por coisa dos outros, né? E aí foi assim, cara. Aí ele olhou pra mim e falou assim, porra, claro, né? E aí a gente começou, cara, em 2013, enfim. Hoje a gente tá meio paradão, assim, mas sempre tem as bagaceiras, a gente faz, assim, a gente gosta de fazer Eu bagaceira. sempre digo pro Andrew, ele acaba sempre discordando comigo, mas de filme, esse filme trash, filme bagaceiro, eu falo pra ele que é uma verdadeira obra-prima, porque ele é feito pra ser ruim. O tosco de propósito é bom. É diferente do tosco que a pessoa quer Exato. fazer uma coisa incrível e faz um negócio tosco. O tosco que é feito pra ser E fica tosco é ruim. muito bom. É claro, é claro. Essa pra mim é um negócio que eu levo pra minha vida. Por isso que você pega o seguinte, cara, ó, eu comecei a fazer filme, o primeiro filme que eu fui fazer na minha vida foi em 2002. Faz 20 anos isso, né?
Porra, vai 20 anos que eu faço essa porra, eu acho que eu aprendi a fazer um pouco, né? E eu não faço só filme bagaceira, não. Porra, eu produzo um filme sério, né? Enfim, filme de 10 minutos de paisagem, assim, eu produzo isso. Já produzi documentário, já produzi institucional. Então, assim, pô, eu entendo, eu dou aula de cinema, eu entendo a linguagem do cinema, sabe? Só que, assim, eu faço isso de propósito, porque eu gosto disso daqui, sabe? Eu gosto dessa estética, uma estética mais de mau gosto, assim. Eu me lembro que eu estava num festival em Curitiba, um festival de cinema em Curitiba, festival de cinema de terror ainda, em Curitiba. E aí a gente estava numa mesa, assim, né? Tinha uns diretores, a gente conversando. E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que assumir a nossa canastrice, assim. A gente tem que assumir que a gente é canastrão, que a gente... Pô, eu tô fazendo uma parada que é tosca, mas eu tô fazendo tosco porque eu sei fazer o tosco. Eu sei fazer o não tosco, mas eu sei fazer o tosco. Aí tinha um outro cara lá, que era um cara que a gente até tava dando um perdido nele no festival, porque era um cara chato pra burro, assim. O cara tinha feito um filme horroroso. Esse filme, cara, o filme do cara chamava Boitatá. Eu nem me lembro o nome do cara, o Boitatá. Velho, o filme do cara era uma vergonha alheia. E ele ficava revoltado que o filme dele não entrava em festivais. Claro, tô falando uma bosta, né? Ele levava a sério aquilo lá. Então ele fez o troço mal feito, achando que ele tinha feito uma obra de arte. Eu não, eu sei que eu faço tosqueira. E é por isso que eu continuo fazendo. Eu gosto de fazer tosco. Então é a estética do tosco. Aquele que a gente assistiu, o copo de leite, a hora que o maluco, no meio da luta, sacou aquele. Como é que chama aquela luta? O punho zonzo, que o cara luta bêbado. Meu, eu achei de dar risada. Aí, Eu cara, lembrei de tá daquele divertido. É filme muito. japonês lá, tem um cara que faz bastante. Como é que ele chama? Eu acho que eu até anotei aqui. Ó, já vou pedir perdão pela minha pronúncia porque vai ser ruim. É Lan Nigai Kai. Um diretor japonês, ele faz esses filmes trash de Kung Fu. Eu acho fascinante, cara. Nossa, a hora que o maluco sacou um punho zonzo ali e começou a lutar com o cara. Cara, você vê, a gente recebeu uma vez, a gente passou esse filme numa mostra, e assim, aí as pessoas ficam com vergonha, sério. Eu já vi gente, assim, de organizador de mostra, ficando com vergonha de passar os nossos filmes. Mano, mas vocês vão exibir isso daqui? Por que não? Ah, mas, ué, foda-se, é isso mesmo que eu fiz. E aí, cara, eles ficaram com vergonha de passar o copo de leite. O copo de leite é um filme de Kung Fu do mato, assim, um Kung Fu caboclo. E é É, muito bom o plot twist final e ainda. aí, puta, tem cada história, né? E aí, depois que passou esse filme, e tem várias histórias assim, de tipo assim, do povo ficar com vergonha de passar nossos filmes, e aí depois tipo, esse é o filme mais aplaudido assim, no festival. Aí depois teve um debate, pô, um maluco, que eu nem conhecia o maluco, assim, o cara virou e fez, pra mim foi o melhor elogio que eu já recebi, assim, que foi que ele viu o copo de leite e ele lembrou dos saltimbancos dos Trapalhões, dos filmes dos Trapalhões. Porra, isso pra mim foi genial, assim, eu falei, pô, beleza, cara, sabe? Eu não vou ganhar dinheiro com isso, cara. Eu não vou ganhar dinheiro com cinema, curta-metragem, bagaceira. Eu vou me divertir, então. Eu vou dar risada, cara. Eu vou dar risada. Eu vou assistir um negócio e vou falar, que troço mal feito. Vou dar risada, né, Ah, cara? só pra. Teve um outro caso, assim. Eu sei que o nome é Diga, bem autoexplicativo, mas por que a produtora chama Cine Guerrilha? Só pra gente deixar registrado. porque a gente não tinha nome, cara. Tipo assim, a gente não tinha nome. Você entendeu? Puta, vamos fazer? Vamos fazer. Eu, fofão. Aí a gente começou, tá, mas como é que vai chamar? Não sei, o que nós vamos fazer e tal. Aí só tomando cerveja lá em casa, assim, já tava meio chumbado já. Ah, nós vamos fazer cinema de guerrilha, tem que fazer esse negócio. Virou cine guerrilha. Aí depois a gente foi ver, descobri que tem uns 4 cine guerrilha, assim, no Brasil, assim, tipo, Ah, não, é o mas nome mais é. Aí, batido como no é mundo, Cine né? Guerrilha, é socializado, né? Todo mundo pode usar. Lógico, tipo assim, cara, aí um monte, assim, o povo mandava e-mail, assim, pra gente, assim, achando que era uma produtora lá de São Paulo, que fazia umas paradas lá, não sei o que vocês estão aqui em São Paulo. Cara, não, tem uns 4, assim, guerrilha no Brasil.
Só Aí te ficou, perguntar uma assim, coisa, ficou. Lucas, antes do Bruno fazer a pergunta dele, mais reflexiva, porque o Bruno é muito reflexivo, né? Eu queria saber São se as drogas. você já conhece o Darkflix, porque você falou aí tanto de na sua infância, né, que você ia na locadora, via lá capas e capas bizarras de filmes de terror. E aí, 2 semanas atrás, eu acabei assinando o serviço de streaming deles e lembrei na hora disso. Você já viu o Darkflix? Você acha que tem um bom catálogo lá? Enfim, pra quem gosta de filme de terror? Cara, eu vi faz tempo, velho. Eu vi faz tempo que me mandaram. Mas eu ando meio sem tempo, assim, de assistir coisa, sabe? Então, eu confesso para você que eu não entrei. Mas eu fiquei sabendo, já assim, eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo, assim, porque é um tipo de cinema que é muito marginalizado, né? Embora eu acho que hoje tenha mais gente, acho que até por conta dessa facilidade de internet e tal, tem mais gente que gosta, assim, né? Mas é um cinema que sempre foi muito marginalizado, assim. É um tipo de coisa que você... Minha mãe mesmo fala. Minha mãe fala pra mim, fala assim, por que você faz essas coisas? Faz filme de natureza, faz filme de romance, fica fazendo essas coisas feias, mal feitas. Mas de lobisomem. Lobisomem é Fazer o quê? natureza. Então, a gente fez de zumbi, assim. É, natureza também. Natureza, matéria orgânica. Nem é copo de leite, quem vê esse nome fala, nossa, olha que filme lindo, um copo de leite. Agora assistir é uma tosqueira do cacete, né? Mas, enfim, tem muita... Mas eu acho que essa questão do Darkflix eu acho que é legal. Assim, eu realmente não conheço o catálogo, né? Mas se tiver, quanto mais bagaceira coisa, né, ter, é melhor. Só para a gente manter um pouquinho na produtora ainda, queria que você contasse para a gente como que é o processo de pré-produção, tipo, de roteiro, de pré-produção, de escalação do elenco, tipo, filmagem e finalização na ilha de edição. Tipo, todo esse trampo aí que a maioria das pessoas não imagina o trampo que é tudo isso, né? Quem vê o filme pronto não imagina porque tem 300 nomes no final dos créditos. Não, cara, é grande, assim. A gente sempre fala assim, a gente vai fazer com uma equipe reduzida. E aí chega no final, tem, tipo assim, no mínimo umas 25 pessoas, assim, né, por trás. Sem grana, né? Cara, na verdade, assim, parte de roteiro. Aí, assim, acabou criando o Cine Guerrilha, eu e o Fofão, né? E aí depois acabaram entrando outras pessoas. Assim. Então daí veio aí a Marina, que é minha ex-mulher, também daí começou a trabalhar e tal. Tanto é que a Manicure, que é o último filme, produção nossa do Cine Guerrilha, é roteiro e direção dela tal. Aí ela veio, começou também a escrever algumas coisas. O Fofão é um cara que sempre escreveu muito, então ele tem vários roteiros. A gente começou, na verdade, o Cine Guerrilha porque eu quero... É um filme que a gente ainda não fez. Que eu quero fazer um roteiro dele, chama O Observador, que foi o que eu falei para ele. Falei, cara... na época era um filme que a gente sabia que não ia ganhar edital, e eu falei, meu, é muito bom, é um roteiro sensacional, assim, é um roteiro muito bom. Então, assim, ele tem o roteiro, aí às vezes a gente cria junto, né? Mas eu trabalho com a parte de produção, né? Então, enfim, pega o roteiro, e como a gente faz tudo sem grana, a gente meio que faz o seguinte, faz quando der para todo mundo, sabe? Então, por exemplo, geralmente a gente filmava em final de semana, porque todo mundo trabalha, né? Então, em final de semana. E aí, cara, elenco é um negócio que eu sempre achei que ia ser meio difícil. E chove de gente para querer fazer essas tosqueiras, assim, né? A gente, meu, já, às vezes, que já conhecem a gente e que sabe como é que a gente trabalha, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Copo de Leite foi diferente porque era um filme de oficina, né? Então tinha muitos alunos nas oficinas, aí os alunos quiseram, mas, por exemplo, tem o Gutenberg Lins, o Copo de Leite. Gutenberg, ele é um dublê. Na época que a gente trouxe ele era um cara desconhecido. Hoje ele trabalha no SBT, faz filmes do Danilo Gentili. Mas na época ele era, tipo assim, um mestre de Kung Fu que estava começando na carreira de dublê. Eu conheci ele pela internet. Falei, meu, topa vir? Aí o cara, meu, vem. Eu falei, só não tem dinheiro para te pagar. Eu te pago passagem e hospedagem.
O cara falou, não, beleza. Então, assim, você vai na conversa, né? Tem até uma história engraçada no Invasores, 2014. 2014. A gente fez um papel lá que era uma morta. A mulher, ela não ia fazer, ela ia estar morta. Ela ia só estar morta. Eu precisava de alguém que, de uma determinada faixa de idade, né, que não respirasse muito, que ficasse deitada e deixasse eu jogar meleca em cima dela, né? Porque a gente ia borrocar ela de sangue falso e de víscera falsa, né? De linguicinha, de víscera de galinha e tal. Então, eu só precisava disso, assim. Eu precisava de mais nada. Aí a gente resolveu, era o nosso primeiro assim, filme mais independente e tal, né? Vamos abrir teste de elenco. Tá morta, né? Aí apareceu uma menina lá, explicamos tal. Ela, não, beleza, ela, mas eu tive algumas ideias pro meu personagem. Cara, você não precisa ter ideia pro teu personagem, cara. Você só não pode respirar muito. Não, mas e se eu fizesse essa? Eu falei, cara, não, fica quieto, eu jogo um monte de meleca em você, você fica parada lá e pronto, acabou. E cara, aí ela não conseguiu o papel de morta, porque ela não conseguiu o papel de morta. Né? Enfim, então assim, por isso que eu gosto de trabalhar com gente que eu conheço, né? Porque sabe mais ou menos as loucuras que a gente vai fazer. Né? Sabe que eu vou jogar meleca, sabe que eu vou cuspir sangue falso na cara, sabe que eu vou ter que esfregar linguiça crua na cara, enfim. As coisas que é divertido fazer, né? Tô falando sério, é bem divertido. Tô ficando com vontade de participar do filme já. Daqui a pouco dá aproveita e já faz teste de elenco, já entra pro elenco, faz todos os filmes possíveis. Ó, e aí, pode encerrar, pode finalizar. Não, aí o nosso filme, como ele tem, a gente procura sempre fazer efeitos especiais também, né, cara? Só que, claro, não é efeitos especiais de Hollywood, né? CGI, né? Aquele do manicure lá, na manicure me deu um pouco de nojinho, cara. Não consegui olhar, não. Aquele negócio de arrancar. Eu não senti nojo, mas eu senti uma aflição, cara. Ela tirando aquela unha, velho do céu. A unha, né? Cara, então, aí assim, a gente tem o Massarico. Massarico eu brinco, Massarico é o galã municipal, assim, né? Todo ator tem todo diretor tem o seu ator preferido, bonitão, né? Eu tenho o Massarico, que é o meu galã municipal. Ele faz todos os filmes, que é o cara que corre atrás da galinha, é o porteiro é o vigia noturno do Bosque Vermelho e tal. O cara, aquele lá do Kung Fu que o Bruno assistiu lá. O Copo de Leite? Lá, puta. Aí é o seguinte, ele é artista plástico e ele mexe também com maquiagem de efeito, né? Então, assim, a gente tem também um pessoal que sempre trabalha com a gente, que faz esse tipo de coisa, maquiagem de efeito, efeitos especiais. Cara, a gente já reproduziu tiro, né? Enfim, é meio que um desafio, assim, né? Então, a gente cria um roteiro, tem lá uma determinada cena, e aí, assim, eu tenho que matar uma pessoa com um tiro. Como é que eu vou fazer, sendo que eu não tenho o efeito computador para fazer, né? Como é que eu vou fazer? E aí é um desafio da gente tentar ver como é que faz um dispositivo que explode no rosto, né? Tentar fazer maquiagens. Cara, e aí a gente vai tentando. Na manicure, a gente teve a ajuda também do Joel Caetano. O Joel é um diretor de São Paulo que ele foi assistente do Mojica. Ele foi assistente do Zé do Caixão, no último filme do Mojica e tal. É um cara de São Paulo que também trabalha com cinema de horror, cinema de gênero e faz efeitos especiais. Aí ele participou com a gente e tal. Então, assim, aí a gente cria muito diante do roteiro, né? Então, beleza. E a gente escolhe o roteiro que tem dificuldade. Então, claro, como é que nós vamos criar esse tipo de efeito? Como é que nós vamos explodir alguém? Como é que nós vamos cortar um pescoço? Como é que nós vamos fazer cuspir sangue? Né? Como é que nós vamos fazer um zumbi pegar fogo? Umas loucuras, assim. E aí, enfim, as gravações geralmente final de semana ou à noite, por conta de questão de trabalho. E aí a edição, cara, eu faço no meu computador, enfim, outra pessoa que ajuda a gente a fazer, a editar. Assim, é um negócio que a gente trabalha muito na parceria,
sabe? Porque ninguém ganha. Ninguém ganha mesmo. Esse tipo de cinema Nunca. ganha. Então vai muito na parceria. Nunca. Sempre tomei no cu, cara. Sempre. Desde quando eu criei o Cine Guerrilha, eu só me fudi. Então, puxando já um gatilho para isso, traçando um paralelo desde quando você começou até agora. Eu sei que agora tem a questão da pandemia, que complicou ainda mais, né? Mas traçando um paralelo aí em quase 10 anos, né? 2013 a quase chegando, ainda falta um ano e pouco, né? Mas tá. Qual o momento que você acha mais difícil? Lá quando você começou ou agora? Você acha que tá mais difícil agora também por questões de governo, enfim? Explica pra gente isso aí. Cara, eu vejo o seguinte, o cinema brasileiro, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. O cinema brasileiro, ele vinha crescendo e melhorando ao longo dos anos. Um pouquinho de história aqui. Nos anos 90, até mais ou menos nos anos 60, isso foi nos anos 60, não me lembro exatamente ao ano, se já era regime militar, foi criada a Embrafilmes, que era uma empresa brasileira que fomentava a produção cinematográfica. Tá, tirando todas as críticas que só beneficiavam um tipo de cinema, né, o pessoal da Boca do Lixo, Mojica, que era o pessoal que fazia o cinema que eu gosto, assim, que é um cinema mais experimental, não tinha acesso, mas enfim, você tinha um órgão de financiamento, né? E você tem, então você vê que a produção cinematográfica brasileira dos anos 60, dos anos 70 e até dos anos 80 é bastante grande, né? Você tem bastante coisa. Quando chega nos anos 90, o Collor acabou com a Embrafilmes. E aí o Brasil ficou um período grande aí, mais ou menos, quase uns 10 anos, sem nada, né? Sem nada. Mais ou menos no meio dos anos 90, o Quatrilho, que agora não me lembro o nome da diretora, é lançado o Quatrilho faz muito sucesso, e aí começa um movimento chamado Retomada do cinema brasileiro, porque daí os equipamentos acabam... O cinema era feito de rolo, né, de película, que era muito caro, começa a surgir a tecnologia digital, e acaba surgindo, né, mais gente fazendo cinema de uma maneira mais independente e tal. Quando no começo dos anos 2000, 2002 mais precisamente, o primeiro ano do governo do Lula, ele cria a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que é uma agência reguladora que existe até hoje, embora esse... Pode falar mal que a gente aquele que não deve ser nomeado. Esse grande de um filho de uma puta, tá, ele meio que matou a Ancine, mas enfim, a Ancine, ela é uma agência reguladora com o papel de financiar a própria cadeia. Então você tem uma série de contribuições que as produtoras pagam para a Ancine, e isso vai para um fundo, que é o fundo setorial, e essa grana acaba sendo revertida novamente para a cadeia produtiva, por meio de editais e tal. Isso vinha muito bem, assim, estava crescendo. Mas aí, claro, o cinema de gênero, esse cinema mais de terror, ele sempre foi um cinema que teve muito. Ainda mais com o brasileiro, né, cara? O cinema, tipo, de terror americano é idolatrado. Tipo, os caras fazem um bagulho meio mais ou menos cara, é incrível. É incrível, né? Eu sempre achei assim, pô, você pega lá o tanto de filmes ruins, cara. Tem filme bom, assim, tem filme novo que eu gosto, assim. Mas tem, cara, tanto de filme ruim que faz, filas para assistir, enquanto assim, a gente tem cinemas de terror nacional que são muito bons, assim, sabe? Que são muito melhores, assim. Mas, enfim, sempre teve um preconceito. Só que esse preconceito começou a ser quebrado nos últimos anos, aí, tá, 2000, a partir dessa primeira década dos anos 2000, esse preconceito começou a ser quebrado, né? Porque começaram a aparecer mais produtoras e tal, mais independentes, e começaram a surgir filmes de ação, filmes de... Né? Porque a gente fala cinema de gênero, a gente está falando de cinema de horror, cinema de ação, cinema policial. Você começa a ter isso, então você começa a ter uma quebra de um pouco de preconceito, né? Tanto é que um dos grandes diretores de cinema de horror hoje, o Rodrigo Aragão, que é o cara lá do Espírito Santo, né? Nos últimos 2 fundos setoriais aí antes do Bolsonaro, ele conseguiu emplacar os filmes de terror dele, né? Então, o Cemitério das Almas Malditas, que estreou agora, que estou louco para assistir, e tem um outro que ele fez também,
né? E, pô, são filmes de extrema qualidade, assim. Só que daí, meu, chegou esse filho da puta e matou tudo, né? Então, assim, agora você não tem mais cinema nenhum, né? Agora você não tem mais cinema nenhum. Assim. Você tem, por exemplo, algumas iniciativas do próprio Estado e do próprio município, né? Então, por exemplo, aqui em Londrina tem o PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Né? Os últimos filmes que eu fiz foram com filmes que não são... porque o Cine Guerrilha a gente acaba produzindo os bagaceiros, mas eu acabo trabalhando para outras produtoras, né? Que são filmes, vamos dizer, sérios. A gente fez com patrocínio do PROMIC. Eu tenho um projeto aprovado no edital do Estado, só que foi aprovado em 2019, só que eu não pude rodar porque é um filme que vai passar dentro de uma escola com adolescente. Aí veio a pandemia, né? Eu falei, não, eu não vou meter criança no meio de uma pandemia, né? Então, assim, você tem algumas iniciativas do Estado, mas, assim, agora morreu, né, cara? Morreu, assim. Então, muita coisa do que está sendo produzida hoje são coisas que já estavam aprovadas ali nos últimos anos, né? Então, assim, mas de agora, até faz tempo que eu não entro no site da Ancine, mas de agora não está tendo edital, né? Assim, mataram tudo. Então, assim, e aí não só o cinema de horror, o cinema de horror é pior ainda, né? Porque você tem esse bando de fanático religioso aí, que quer arte sacra, aparece eu querendo cuspir sangue, esfregar linguiça na cara dos outros. Essa é uma frase que fora de contexto não. pode causar... eu ia falar isso, eu só pode não causar queria. estranheza. Mas eu ia falar isso. Se a gente tiver um canal de cortes, a gente precisa pegar esse momento. Esfregar a linguiça na cara dos outros. Depois que eu falei... Bom... Cada um entenda como quiser, tá? Depois eu deixo meu contato. Mas o pessoal vai ouvir o FocaCast inteiro e vai saber do que tá se tratando aí. Não tem problema. Dá pra fazer uma camiseta, né? Né? Daria uma estampa bonitinha. Uma estampa legal, assim, mas enfim. Morreu, né, cara? Infelizmente, assim, é uma pena. Né? O cinema tava fazendo público, né, cara? Porque, assim, quando a gente começou, olha só, a gente começou em 2013, vai. Depois a gente começou, eu e o Fofão começou a trabalhar junto em 2011, aí em 2012 nós produzimos o primeiro filme dele, que é o Violette Lerroville, mas a gente produziu para a RPC e para uma outra produtora. Aí em 2013 a gente começou a fazer isso. Aí em 2013 a gente fez o Bosque Vermelho, também pelo Festival de Cinema daqui no Arte, que foi quando eu trouxe o Rodrigo Aragão a primeira vez aqui para Londrina. E aí, em 2014, a gente abriu um cineclube, que a gente exibia filme de terror toda quinta-feira no Barbearia, no Boteco. A gente ficou por 2 anos, toda quinta-feira a gente fazia exibição de filme estranho, de terror no bar, assim. Porque a gente tinha uma ideia que era... já que beleza, a gente gosta de fazer, e a gente sabe que tem gente que gosta, né? E tem muita gente que não sabe que gosta. Sabe, assim, as pessoas têm muito preconceito, mas depois que assistem, elas dão risada, elas falam, puta, isso é legal pra caramba. Então a gente sempre pensou também em formação de público, né? Então assim, vamos fazer as coisas mais acessíveis e passar, né, enfim, de graça para todo mundo, já que eu não tô ganhando, cara, por que eu vou cobrar dos outros? Tá de graça para todo mundo, né, meu? Como uma questão de formação de público, né, cara? E eu vejo que a gente tava, hoje muita gente, o Bosque Vermelho hoje, assim, cara, é um negócio que é impressionante aqui em Londrina, assim, uma galera, você fala, pô, do Bosque Vermelho, que é tão clássico, sério? Porra, essa merda. Mas, assim, por quê? Porque as pessoas começaram a ver que era possível fazer isso, possível fazer uma coisa mais independente, né? Que era possível não sentir vergonha do que você está fazendo, né, cara? Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha. Tem que passar mesmo a linguiça na cara de todo mundo. Tem que passar a linguiça na cara de todo mundo. Né? Não tenho vergonha. Mas assim, então a gente sempre pensou em trabalhar com essa questão de formação de público.
Agora, cara, eu acho que a gente vai ter que, tipo assim, ter um outro trabalho de formação de público, né? Por conta da pandemia, né? A gente tem que ficar aí muito tempo afastado, e por conta dessa merda desse governo, né, cara? Porque tem uma outra coisa também, Não, se fica à vocês não me vontade. interromperem, eu vou falando, cara. E tem uma outra coisa também, que era uma coisa que eu sempre defendi, e isso eu defendo até hoje. Beleza. Eu tenho possibilidades de exibir meu filme hoje em rede social, né, online, beleza. Só que, cara, nada vai superar e nada, né, nunca a presença física. A Né? sala de cinema, E ela traz um eu poder com exibi, ela para a história, né? Ela muda a narrativa. cara, eu sempre fui rato de sala de cinema, assim, né? Então, assim, eu sempre fui uma atividade, né? Que assim, eu morava em Curitiba, lá tinha Cinemateca, tem ainda Cinemateca. Chegava de domingo, assim, tipo assim, era R$ 1 para você assistir filme o dia inteiro. Né? Eu entrava 2 horas da tarde e saía 10 horas da noite da sala, assim, dormia, ficava lá, né? E assim, hoje eu faço isso com a minha filha, né? Embora enfim, seja caro para burro, né? Mas é algo que a gente sempre vai, pelo menos toda semana a gente vai 1, 2 vezes por semana, para assistir qualquer merda, né? Mas claro, então você tem essa questão da sala de cinema. Mas assim, para o tipo de filme que a gente faz, né? O legal é passar em boteco. É legal você estar próximo das pessoas. Por quê? Porque eu gosto de ver a reação das pessoas. Pô, exibir a manicure e eu olhar para a cara das pessoas. Eu já assisti o filme 500 milhões de vezes. Eu não aguento mais ver. Mas assim, então eu assisto o meu filme, olhando para os outros. Porque eu quero ver a reação da pessoa, sabe? Eu quero ver a reação a hora que ele tira a unha. Isso é o tesão. Isso é o bacana, assim, sabe? Isso que é, para mim, que é o negócio que mais vale. E você tá assistindo, tomando uma cerveja, dando risada. Ah, não fala no filme. Fala, pode falar. No meu filme eu vou falar. Não tem problema. Porque os diálogos não são nada, né? Eu também procuro fazer coisa com pouco diálogo, justamente porque é isso, assim, né? É algo muito mais visual, assim. Então, isso para mim é algo beleza, as pessoas estão vendo meu filme online. Mas, assim, enfim, isso para mim falta. Né? Isso para mim falta muito. Assim. Teve uma vez que eu estava no Festival de Cinema lá em Curitiba e o Rodrigo Aragão estava junto. E o Rodrigo acabou ficando meu amigo. Assim, o Rodrigo e a Mayra, que é a esposa dele, que é a produtora dele. E ele tem um curta-metragem que chama Revelações de um Cineasta Canibal. A gente até passou aqui em Londrina esse filme. É um curta. E minha filha, na época, era pequena. E ela gostava muito da Mayra, do Rodrigo, e ela queria ver. Eu ia assistir, ela falou, deixa eu ir. E aí eu perguntei pro Rodrigo, eu falei, cara, eu posso levar a Malu, né? Ela pode assistir? Ele, não, pode, é Confia, tranquilo. Cara, minha filha ficou 3 confia. meses. Minha filha ficou 3 meses sem dormir. Com trauma de canibal. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, seu filho é de uma puta, cara. Você falou que ela podia ver, faz 3 meses que minha filha não dorme. Aí ele rachou o bico, ele falou assim, eu consegui. E realmente, assim, sabe, o tesão é você ver, você provocar uma reação na pessoa, que seja medo, nojo, asco, risada. Isso é o que vale, cara. Isso é que é legal. Assim. Online é massa? É massa. Um monte de gente vai poder assistir. Agora, mas eu quero ver o que a pessoa está sentindo. Enfim, eu não faço para público, assim, sabe? Quanto mais público, melhor. Eu não vou ganhar nada. Eu quero me divertir. Então, Lucas, falando um pouquinho do nosso contexto conservador, né, o fascista e outros adjetivos aí, você acha que o cinema, como ferramenta artística, ele pode ajudar a combater certos preconceitos que estão voltando, assim como também ele pode ajudar a prevalecer esses preconceitos? Cara, não, eu acho que ele pode. Eu acho que pode sim, né? Eu suspeito, assim, né? Mas eu confio muito no poder que a linguagem audiovisual tem, né? E aí eu digo a linguagem audiovisual, eu tenho usado cada vez mais falar em linguagem audiovisual do que falar em cinema. Porque para mim tem uma grande diferença, né? E você ter um filme, por exemplo, passar no cinema e um filme que você vai assistir no streaming, por exemplo, na Netflix. Né? São telas diferentes, né? Então, assim, são modos de recepção da mensagem diferentes, né?
Então, e a maior parte da produção hoje tem sido para os canais de streaming, né? E eu vejo que o audiovisual tem um poder muito grande, só que assim, é uma arte cara de fazer, né? Então você depende de investimento. Só que assim, o Estado não está, é obrigação do Estado investir, né? O fundo setorial era interessante porque não era um imposto direto, né? A gente não estava, por exemplo, pegando imposto direto. Era um dinheiro do próprio fundo que era usado para financiar a cadeia. Então, você tinha uma liberdade de linguagem, de assuntos a serem tratados, né? Que eram muito maiores, né? Muito mais ricos. Você tem aí algumas leis, como a Lei Rouanet, ou a lei do audiovisual, que são leis de renúncia fiscal, né? Então, a empresa que patrocina tem lá uma renúncia fiscal. Só que assim, então a gente, primeiro, o Estado precisa voltar a investir, né? O Estado precisa voltar a fomentar esse tipo de produção. E o empresariado, por sua vez, precisa abrir um pouco mais a cabeça, né? Porque o empresariado é um bicho tacanho, né? Um bicho, né? Pô, enche um pato de borracha na frente da Fiesp, né? E elege um idiota, e aí fica todo mundo, coloca o boizinho lá na frente da B3, fica esfregando a mão no saco do boizinho, né? Enfim. Eu ouvi um cara falando, eu não me lembro quem, mas ele chamou de Borba Gado. Sabe? Tipo assim, porra. Mas assim, então eu acho que o audiovisual tem um poder muito grande. Tem uma série que eu estreou, eu acho que é uma série, não sei. Eu vi esses dias com a Lineker, que é uma cantora trans, de setembro, né? A série. Manhãs de Setembro, isso, né? Veja, putz, é super legal isso, né? De você poder ter essa discussão. Mas, por outro lado, por exemplo, tem uma outra série que eu não assisti também. Eu falo das séries que eu não assisti, né? Porque eu não consigo mais assistir mais nada. Que é aquela Euforia. Que tem uma personagem que é uma atriz trans, né? Só que em nenhum momento o fato dela ser trans, isso é a problemática. Ela é uma atriz trans. E ponto. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Na literatura, eu sempre falo isso assim. Eu li recentemente, minha filha vai fazer 16 anos, então ela é muito, né? A gente tem competição, a gente faz uma competição de livros, assim, de leitura, e tal. E aí eu li esse ano os livros dela do, eu esqueci o nome da autora, que é aquele o Six of Crows lá, dos Grishas, que até teve uma série, né? O Sombriossos e tal, na Netflix. Que, enfim, é uma de aventura, infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil, de aventura e tal, né? Bem bacana, assim, bem escrito, a história é bacana. E me chamou a atenção uma coisa, que eu vou fazer 40 anos, né? Então, assim, é um livro que foi escrito para uma outra geração. E aí, dos personagens do Six of Crows, você tem lá 3 casais, né? 2 são um casal homem e mulher, e um dos casais são 2 homens. Só que em nenhum momento, são 2 livros do Six of Crows, 2 livros grandes até, são histórias bem grandes, complexas. Em nenhum momento, o fato de serem 2 homens é a problemática. Em nenhum momento, nos 2 livros, isso é questionado em algum momento. Assim, são 2 homens. Não, é um casal como qualquer outro. Isso é tão importante dentro da arte, que é você naturalizar o que está aqui, cara, coisa que a gente não é. Enfim, é você naturalizar esse tipo de coisa. Na minha época, quando eu era adolescente, né, da idade dela, se um livro tivesse 2 homens, ou um filme, 2 homens, a problemática ia girar em torno disso. Hoje não, hoje você não precisa. Tem uma outra série também muito boa, acho que é da HBO, aquela Mare of Eastwood, que é uma série uma série nova com essa eu assisti, com a menina de Titanic lá, Kate Winslet. Kate Winslet. Que assim, a filha da personagem é uma menina lésbica também, que tem um relacionamento com... Em nenhum momento isso é questionado.
né? Em nenhum momento. Então, isso é extremamente importante, por quê? Porque você está passando isso num canal de streaming, você está proporcionando que as pessoas assistam, né? E você não está problematizando, você está naturalizando algo que deve ser naturalizado. Então, isso para mim é muito significativo, isso para mim é o poder do audiovisual, né? De você conseguir naturalizar. E as pessoas estão vendo, isso vai gerar identificação, né? Eu me identifico com o que eu estou vendo na tela, né? Isso pode, a gente vê cada vez mais dentro do próprio telejornalismo, né? Então, jornalistas, homens e mulheres negros se assumindo, né? Ou jornalistas gays se assumindo. A gente tem o caso do Marcelo Cosme na Globo News, que se assumiu ao vivo, né? Assumiu a homossexualidade ao vivo. Cara, isso é extremamente importante. Isso é a força do audiovisual, né? Das pessoas poderem ver aquilo lá, né? E ver que isso é normal, assim. Só que, Eu por um acho que as outro coisas... lado, a gente tem um problema grande aí, que o Brasil a gente está regredindo na questão de costume, né? Tipo, o pessoal tá falando muito de que meio que uma guerra de narrativas. E quando você põe, que nem o caso do personagem lá, o Superman bissexual, o John Kent. Criaram toda uma problemática em volta daquilo, por um personagem que nem existe. Os Bolsonaros, os conservadores, vários líderes religiosos tipo, fomentaram esse debate, questionando a sexualidade de um personagem real, de como isso poderia influenciar. Mesmo que tenha esse pessoal que já vem, tipo, uma nova geração que já vem aceitando, tem os que estão regredindo. Como que você acha que não, o mas assim, audiovisual o pode enfrentar essa questão no futuro? Porque é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar. Porque a gente regrediu décadas. mostrando, mostrando, né? Tem um beijo entre dois homens? Tá beijo. É um beijo, cara. Sabe, por que um beijo entre dois homens isso vai ser um problema? Sabe? Por que um beijo entre duas mulheres isso vai ser um problema? Sabe? Mas, assim, preconceito existe, a gente ainda é uma sociedade muito preconceituosa, uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente misógina, né, sexista. Então, assim, mas, por outro lado, eu acho que essa visibilidade que o audiovisual proporciona, né, isso faz com que mais gente se identifique, mais gente acaba vendo que isso é normal e, de uma certa maneira, isso pode, não estou falando que isso vai mudar, mas, assim, isso pode mudar lá na frente, assim, né? Não amanhã, não daqui um mês, não daqui um ano, mas daqui a alguns anos, né? Daqui uma década. Cara, é só a gente olhar. Pô, olha aí, 10 anos atrás, você não tinha esse tipo, né? Esse tipo de discussão era muito diferente, né? Olha o que a gente A hoje gente já já está chegou na discussão discutindo. de uso de pronomes. Exato, sabe? De você ter, né, o pronome neutro e tal. Cara, isso há 5 anos atrás você não tinha esse tipo de discussão. Hoje você tem. E você tem por quê? Porque há uma visibilidade muito maior, né? Há um reconhecimento muito maior em cima disso. E o audiovisual é extremamente importante porque o audiovisual é muito forte. Né? É muito forte. Eu ver uma imagem em movimento, né, é algo que é extremamente forte até hoje. Né? Lá na primeira exibição de cinema, lá em 1895, que os irmãos Lumière colocaram o filminho lá da estação do trem, chegando, o trem que as pessoas saíram correndo, achando que o trem ia pular. Cara, isso há mais de 100 anos a imagem continua fascinando. Né? Então, assim, eu acho que a imagem, quanto mais a gente colocar isso, mais visibilidade a gente vai ter. Né? Mais visibilidade a gente vai ter. Por exemplo, os nossos filmes mesmo, assim, são coisas que a gente não trata, assim, mas não trata porque, assim, não precisa, sabe? Assim, a gente, enfim, né? Você vai fazer um cinema mais militante? O nosso cinema, ele é uma militância de uma certa maneira, mas ele não é uma militância desse tipo de coisa. Mas, assim, eu não vejo isso como um problema, sabe? Eu acho que, muito pelo contrário, quanto mais tiver, né? Vai um beijo entre dois homens na novela das 9 da Rede Globo. Ótimo, ótimo que se tenha isso, né?
Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o Jordan Peele, que é um diretor novo, que é um diretor negro, que fez 2 filmaços, assim, os dois, que é o Nós e o Corra, né? O Corra primeiro, depois o Nós. Que são 2 filmes Um terror sensacionais, assim, psicológico espetaculares. diferenciado, né? Ele te dá um medo ali que não é no susto, né? Cara, Ele brinca com a sua mente. mas veja, por exemplo, o Nós, que foi o último filme dele, que né, tá para sair, enfim, o último filme que tá para sair o novo dele. Os personagens principais é uma família negra, de classe média. Em nenhum momento se questiona isso, sabe? Em nenhum momento se questiona o fato de ser uma família negra de classe média, né? Porra, isso é extremamente importante, cara. Tem uma série que, né, o André foi que gosta, do Lovecraft, né, aquela Lovecraft Country, não sei se você assistiu. Cara, eu não tive. Não é nem que eu não tive a oportunidade, é que até hoje tava assim, lotado de coisas pra fazer e ainda não assisti, mas sim, eu sei. Tem o livro, né? Porque é originário de um livro, né? Tem o livro, Mas eu soube que é muito bom. O Bruno assistiu, né? E sim. Eu assisti o primeiro episódio só. Assistiu o primeiro? Porque a produção, por sinal, é produzido pelo Jordan Peele, né? Veja, os personagens brancos são. Todos os brancos da série são as pessoas do mal, vamos dizer assim. Né? Isso é uma quebra de paradigma. É uma reversão de papéis, forte, né? Claro, tomando seu lugar. Depois de anos sendo retratado como bandidos, eles conseguiram um papel de protagonista. É uma verdadeira revolução cultural, né? A gente pode dizer. Sabe? Isso é extremamente importante, sabe? É você. Então, e veja como o audiovisual é importante para esse tipo de coisa, né? Pô, você está lotando uma sala de cinema no mundo inteiro, colocando uma família negra como protagonistas de um filme, e o fato de eles serem negros não tem nada a ver com a história. E você citou um caso muito peculiar, né? Porque você fala do Jordan Peele, que tem uma baita de uma representatividade para a comunidade negra no audiovisual, adaptando a algo que tem correlação ali com um racista. É muito louco isso, né? Eu não sei se o Bruno que assistiu o primeiro episódio, tem bem no comecinho, cara, tem uma cena que é muito significativa, que a série começa com o personagem principal, né, dentro de um ônibus, voltando da guerra, indo para a cidade dele, e o ônibus, né, separado entre os negros e os brancos. E aí o personagem senta no fundo e ele está lendo o Lovecraft. Ele está lendo o livro de Lovecraft. E senta uma senhora do lado dele, puxa a conversa, eles começam a conversar, e aí ela pergunta: o que você está lendo? Ele fala: Lovecraft. Aí ela pega e ela fala o seguinte, ela fala assim: sabia que ele era racista e tal, né? Ela pega e ele fala assim: não, eu sabia, mas as histórias dele, né? Enfim, eu achei isso interessante, por quê? Porque ele conseguiu separar, sabe, a história fantástica... Ser humano horrível. Né, do ser humano horrível, né? E ele conseguiu transformar aquilo, porque a série, o livro eu não li, mas a série, ela marca uma posição política muito forte, assim. Então, o que ele fez? Ele pegou uma história de um racista e ele colocou um negro como protagonista. É sensacional, assim, tipo, sensacional. Foda-se seu racismo. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional, assim, sabe? Tipo assim, ó, foda-se você, sabe? Isso é sensacional, né? Claro, você tem outros cineastas, por exemplo, tem outro cineasta que eu sou apaixonado pelos filmes dele, que é o Spike Lee, né? Que fez o Destacamento dele, Blood, foi esse? Não, né? Que é do... Não é esse. Não, o último dele é o do... o último dele é o do Fred Hampton, não é o... A voz suprema do blues também não é dele. Não, o do Fred Hampton, que é aquele, puta, como é que é o nome, cara? Black Messiah, sim. O Messias Negro. Eu acho que não é dele, não. Mas, enfim, o Destacamento Blood, né? Enfim, todos os filmes, ele faz um cinema que tem essa questão racial, de tomada de posição racial, né, que é extremamente importante, né, da valorização. Então, você pegar Faça a Coisa Certa, o filme dele dos anos 90, que é maravilhoso, Faça a Coisa Certa, ele tem essa... Mas, veja,
Por quê? Porque é o tipo de cinema que ele se propõe a fazer, um cinema militante, né, político. O Jordan Peele, cara, eu acho que ele faz um cinema assim militante porque, veja, o que ele fez com o Lovecraft, cara, é sensacional, assim, sabe? Ele pegou a história do racista e falou assim, É nosso. O Corra também não é numa pegada assim, ou eu tô ficando maluco? Cara, o Corra, a história do Corra é um cara que é negro, né, que é o Daniel Kaluuya, que começa a namorar uma menina branca, rica, e aí ele vai para casa passar um final de semana, e aí é uma família estranha, e aí é uma família que, tipo, eles meio que escravizam os negros e tal, né? E no final morre todo mundo. Roubam os corpos. Eles roubam os corpos, exato, né? Roubam os corpos para colocar as mentes das pessoas e tal, né? E no final morre todo mundo. Não, eu adoro o filme que morre todo mundo. É muito bom, Corra, é muito bom. Então, assim, é um outro tipo de filme, né? Que eu acho também que é... E veja como isso é importante, né? Como isso é importante, você ter esse tipo de visibilidade, né? Claro, tem uma série de outras questões que ainda, né? Por exemplo, o Nós, que a atriz do Nós é a... Puta, eu nunca lembro o nome dela, cara. Meu, eu tô ficando velho, e eu que já era ruim de nome, agora eu não lembro de mais nada. A Lupita... Nyong. Que é a atriz Lupita principal. Nyong. Ela faz o Nós, ela faz dois papéis, assim, brilhantes, mas extremamente brilhantes os dois papéis dela. E ela não foi indicada ao Oscar. Por que será? Né? Fica aí o questionamento, né? Fica aí, cada um. E a Emma Stone ganhou por aquele filme fraco lá de La La Land. Sabe, enfim, que é uma história de amor de branco, né? Só que, assim, porque as pessoas vão vendo, vai naturalizando, para um dia, quem sabe, a gente ter uma sociedade mais justa, né? Então, o audiovisual, dentro desse contexto de crescimento da sociedade, né, uma sociedade mais justa, ele é extremamente importante, cara. É por isso que, nesse nosso momento de recessão governamental, onde eles cortaram os programas para cinema, o streaming internacional veio para suprir esse negócio, que a gente tem a Amazon Prime produzindo um monte de coisa nacional, a Netflix começando a produzir, que tem abordado temáticas que, tipo, o atual governo não quer que se aborde, tipo, né? Não tem o financiamento público, aí acaba vindo um financiamento privado e estrangeiro que não tem uma ligação, que acaba dando mais liberdade para os criadores. Eu acho que, se eu não me engano, o Lázaro Ramos assinou um contrato para ser produtor executivo na Amazon. Ele vai produzir coisas autorais, tipo, liberdade total. Cara, mas isso é claro, isso é uma tendência, né? E eu acho que isso se acelerou, isso já vinha acontecendo, né? Tem uma discussão, agora eu confesso para vocês que eu não vou saber em que pé que está isso, mas tem uma discussão já há alguns anos aqui no Brasil, que é a implantação da chamada lei de cotas, né? O que é a lei de cotas? Isso a TV a cabo tem, que é você ter uma cota de programação nacional para um canal estrangeiro, né? Então, assim, são tantas horas de uma grade de programação que tem que ser dedicada a programas produzidos por empresa brasileira independente, produtor brasileiro independente, tem toda uma série de regras. Que isso fez com que os canais a cabo começassem a investir bastante em produções de programas, porque você tinha que ter uma quantidade X de programa nacional para que a emissora possa estar no Brasil. E tinha essa discussão da lei das cotas para os streamings, né? Então, por exemplo, o Netflix tem 3.000 filmes no catálogo. Estou chutando um número aleatório, não faço ideia de quantos filmes tem. Então, assim, desses 3.000 filmes no catálogo, 20% tem que ser produção nacional. Que seja desenho, reality show, filmes, enfim, produção nacional, né? Produção audiovisual. Isso seria absolutamente maravilhoso
porque você ia ter muito mais dinheiro sendo investido, né, na própria cadeia produtiva do audiovisual brasileiro, né? Mas existem algumas coisas que eu vejo por conta disso. Mas já era uma tendência que se investisse em produções, vamos dizer, em cada país, justamente por conta dessa identificação do público, né? Então, enfim, um público no Brasil, se vê uma coisa mais nacional, isso tem toda uma questão que é bem isso, a recepção e a identificação das pessoas com os produtos culturais, né? Agora, tem uma outra questão que, se a gente for parar para pensar, os últimos produtos, assim, vamos dizer, séries mais interessantes dos canais de streaming são feitos em outros países. Então você tem lá, agora você teve lá o Round 6, que na verdade não chama Round 6, né? Squid Game. É um outro nome. Eles mudaram por causa do Lula, eu acho. Que é coreano. Porque você que é coreano, você teve o Dark alemão, La Casa de Papel espanhol. Por exemplo, aqui no Brasil teve aquela série 3%, que é uma série de ficção científica. Eu não assisti. Que ela não deu muito certo, assim, ela não teve um público. Teve uma boa recepção, tal, de crítica, mas até onde eu sei, o público aqui no Brasil não gostou muito. Na Índia, ela é fenômeno. Ela é tipo La Casa de Papel na Índia. Então, é uma tendência. E eu só queria, enfim, terminar uma linha de raciocínio sobre essa questão de quanto a pandemia ela também está sendo responsável por esse fenômeno de investimento em produções locais e cada vez mais pelos canais de streaming. Veja só, e eu cito o filme do Batman, com o menininho Robert Pattinson lá que está para estrear. Eu tô morrendo de medo dele transformar o Cavaleiro das Trevas no Cavaleiro... visualmente tá muito bonito, mas não quer dizer nada, né? Cara, pra quem assistiu o Crepúsculo, dá pra ter medo de tudo. Mas o cara é um bom ator, cara. Vou fazer uma breve defesa. Ele fez uns filmes bons. Assisti o Farol dele esse final de semana. Eu adorei, cara. Eu sei, mas, pô, o cara virou um vampiro, que é o ser da noite. Foi uma escolha errada, né? Todo mundo faz escolhas erradas quando é jovem. Mas, eu acho que pelo tanto de dinheiro que ele ganhou, eu faria a mesma coisa. Eu seria o vampiro que brilha. Seria, cara. Nem fudendo. Não tem nada que pague. Você vai se pagar vampiro, caceta. Eu sou facilmente comprável. Você pega lá Bram Stoker escreveu Drácula, você vai cagar no vampiro, cara? Jamais. Eu adoro Drácula, mas eu aceito suborno. Todo homem tem seu preço, né? Todo homem tem seu preço. Mas, voltando, o Batman. Por exemplo, os caras gastaram uma nota preta federal para fazer o Batman, né? E ainda teve que ser paralisado por conta da pandemia. Eu lembro que o Robert Pattinson ficou doente também, pegou Covid e tal. Uma nota preta. E agora, esse dinheiro, ele tem que se pagar, né? E ele vai se pagar como? Ele vai se pagar em bilheteria, em badulaquezinhos, em merchandising, em bilheteria e tal. Se você não tem uma sala de cinema funcionando, por que você vai lançar um Batman? Né? Então, por que ele até agora ele não foi lançado? Porque eles iam perder dinheiro, porque eles gastaram não sei quantos milhões, foi. Né? 500, sei lá. Mas eu tenho que falar uma coisa, o Decenalta é um bicho... Olha, um bicho complicado. Ele vai fazer esse filme dar certo, independente do que aconteça. Como Marvete que sou, ele sempre gosta de diminuir os filmes da Marvel, que eu sei que você tem críticas. E os filmes da DC, eles falam, nossa, é o supra-sumo do cinema. Eu sei. Não é nem por questão dessa. O filme da Marvel pra mim é uma merda.
Tá ficando pior cada vez pior. Sabia que você ia dizer isso. A Marvel gastou já todo o cartucho que ela tinha. Há muito tempo ela gastou o cartucho. Mas a questão não é nem essa, não. A gente pode depois brigar aqui. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, assim, você não tem cinema. No cinema ninguém podia ir no cinema, então você não ia ter público. Né? Então, tá segurando. Aí você teve a treta que deu da Viúva Negra, né? Que também era um filme que era para estrear no cinema, mas não tinha cinema, e aí estreou no streaming, e aí a atriz lá, que eu não lembro o nome das pessoas, entrou lá, né? Tava entrando com uma ação e tal, porque tinha estreado. Ela entrou porque ela ia ganhar uma parte da bilheteria. Exato. Então, assim, os canais de streaming, eles estão vendo que, assim, sai muito mais barato para eles e se paga muito mais fácil, aí estou falando em termos financeiros, você acabar fazendo uma produção para o seu streaming, né, para o seu próprio streaming, do que uma produção para cinema, né, para estrear no cinema e tal, porque agora a gente viu que a gente está passível de acontecer qualquer coisa e você não pode ir no cinema. Né? Tu vê o tanto de filme aí que atrasou. Né? Agora estão tirando o atraso, mas o tanto de filme aí que atrasou. O Batman é um exemplo claro disso. Né? Não estreou porque se estrear vai perder dinheiro. Né? Ia perder dinheiro. E aí, claro, você tem toda uma questão mercadológica de você ter as janelas de estreia, né? Para não estrear o mesmo filme. Então você pega lá, coloca lá Batman e Duna na mesma semana de estreia, ou uma semana antes, uma semana depois. Né? Esses filmes vão se chocar, né? Então, assim, tem toda essa questão do calendário, né, de estreias e tal. Mas ele não estreou porque tá perdendo dinheiro. Eu tenho uma pergunta polêmica aqui para aborrecer o Andrew. Ó, que a gente tem esse cinema blockbuster de super-herói, né? Tipo, eles basicamente dominaram as salas de cinema. Aqui em Londrina mesmo, vai estrear o Homem-Aranha semana que vem? Ou na outra ainda? Semana que vem. Quando a gente tá gravando, né? Quando a gente postar já vai ter estreado. E eles fecharam outras salas pra passar o Homem-Aranha. Como o Scorsese sempre disse, você acha que o cinema blockbuster, tipo, desses filmes de herói, tá matando realmente o cinema como uma forma de arte? Cara, os filmes de herói não. Né? Os filmes de herói não. Eu brinco, eu tiro o sarro do Andrew, mas eu assisto todos. Eu fui assistir até o Eternos esses dias atrás. Não dá spoiler. Todos, eu tiro o sarro dele. Mas realmente. Não tem spoiler, é uma bosta. Isso não é o. Louco, mas a Chloe Zhao que dirigiu ainda ficou ruim, porque aquele filme que ela fez lá do. Acho que Nomads. Não ofenda a memória de Jack Kirby, por favor. Nomadland. As pessoas fazem escolhas erradas. Né? Mas não, o filme é ruim. Mas enfim, eu acho que o cinema de herói não é que ele tá matando, cara. Eu acho que o problema é a forma que a indústria está tendo de se divulgar, né, de se estrear, e como as salas de cinema estão se comportando. Né? Por exemplo, aqui em Londrina, e isso para mim, não estreou o filme novo do Wes Anderson, né, o Crônica Francesa, né, uma coisa assim, nome também, enfim. Não estreou o filme novo do Wes Anderson. Olha que absurdo. Em compensação, tá passando lá o cachorrinho vermelho. Não sei o que lá, o cachorro vermelho, grande, o gigante cachorro vermelho. Puta, olha que bosta. Né? Então, assim, eu acho que assim, tem espaço. Ah, claro, se você for parar para pensar, existem poucas salas de cinema no Brasil. Né? Você não tem. Pega em Londrina, você não tem cinema de rua. Você só tem cinema de shopping. Então, pressupõe que você vai para o shopping, você paga um estacionamento, enfim. E aí, se você pegar, por exemplo, uma sala VIP do Aurora, no final de semana, é 40 dinheiro. 30? É 40 dinheiros, velho. É 40 dinheiros. Não, 40 pau. É caro pra burro, né? Então, e aí, você pega as salas de cinema, sei lá, 6 salas lá no Cinemark. Aí os caras vão lá e colocam em 6 salas, 4 delas com um filme de herói, todas dubladas, numa lá, sessãozinha às 9h30 da noite, legendada. Né? E aí, óbvio, você mata.
os outros filmes. Tem filme pra caramba bom estreando, né? Só que você mata isso. Então, assim, não é que o cinema de herói tá matando. Eu acho que é a forma de organização da indústria e de distribuição das próprias salas de cinema, eu acho que é o que tá errado, né? Agora, o cinema de herói, eu gosto de cinema de herói. Eu brinco, eu falo mal, mas eu assisto todos. Eu vou no cinema e eu faço questão de ir em todos no cinema. Né? Eu faço questão até o Eternos, que eu falei, não vou assistir, eu vou esperar sair na TV aqui, no stream. Aí deu uma brecha, eu virei pra minha filha, falei, vamos assistir isso aí no cinema, vai. Então, assim, eu assisto todos, mas eu não acho que tá matando, assim, né, cara? É que, pô, você pegar pro Scorsese, claro, se me dá um filme do Eternos, um filme do Scorsese pra assistir, qual que eu vou assistir? Eu vou assistir do Scorsese. A Ilha do Medo, você gostou da Ilha do Medo? De gosto. Não, para! Que absurdo, velho. Legal, vai, cara. Puta que pariu, a Ilha do Medo é bom! Para, é bom, Pedro. Não, para. Vamos se ferrar. Para, velho. Cara, você gosta de Guerra Infinita lá, aquela porcaria lá? Que absurdo, mano. Porra. Ó, outra coisa, agora eu vou polemizar, porque eu velho. tinha na minha memória afetiva de que o Drácula de Bram Stoker era um filme, assim, inigualável. Um filme, nossa, que absurdo, que filme incrível. Aí eu fui... não, é que eu não sou parâmetro pra nada, mas eu vou falar a minha opinião. Eu fui assistir esses dias na Netflix, que deve estar ainda no catálogo. Falei, mano, que filme tedioso, que deturpa, pra mim, a obra. Eu não acho que ele fideliza a obra do Bram Stoker, me desculpa. Então, tipo, não tem uma... que palavra que eu posso utilizar? Não tem também uma gourmetização da galera do século passado que faz filmes, os grandes cineastas? Ou eu tô falando bosta? Pode falar. No sentido de, tipo, de endeusar os caras. Porque, tipo, os Scorsese vem e fala, cinema de herói é uma porcaria. Mas será que, tipo, ele nunca fez uma porcaria na vida? Ilha do Medo eu acho muito ruim. Fez. Agora, eu acho assim, existe uma geração de cineastas, né, que começou ali nos anos 60, nos anos 70, que aí você tem Scorsese, Spielberg, Brian De Palma, Ridley Scott, que assistiu o último do Ridley Scott agora, aquele Casa Gucci. E ele falou mal também do cinema de heróis semanas atrás aí também. O Ridley Scott é o cara que fez Blade Runner, fez Alien, né, Sim. Zero. Em relação à técnica de linguagem cinematográfica, esses caras são muito bons. Se você pegar os filmes do Scorsese, o Scorsese é um mestre de abrir, de fazer as aberturas dos filmes. Cara, se você pegar Toro Indomável do Scorsese, você pegar o Caminhos Perigosos do Scorsese, o próprio Bons Companheiros do Scorsese, que são filmes clássicos do Scorsese, cara, tecnicamente, aquilo é maravilhoso. Né? Da mesma forma que se você pegar os filmes do De Palma, Carrie a Estranha, o Blowout, Blow Up é do Antonioni. Né? Enfim, que são filmes que também, tecnicamente, eles são filmes muito bons. Né? O Spielberg é um cara muito bom. Assim, mas ele faz uns filminhos de blockbuster, sim, mas ele é um puta de um diretor. Tubarão, cara, ele fez um filme de tubarão que o tubarão aparece uma únicazinha vez, cara. Você não vê o tubarão e você fica com medo do tubarão. Né? Isso não é qualquer um que faz. Tá? Os planos sequências do Scorsese, os planos sequências do Spielberg são muito bons. Claro, eles são de uma outra geração, de uma outra forma de se pensar o cinema. Né? E que é muito mais um cinema autoral. Né, que é muito mais você encarar, claro, é um cinema comercial, sim, porque ele está dentro da... Só que, assim, é um cinema muito mais autoral, onde você tem uma linguagem, né? Então, eu assisti o último do Scorsese, lá, aquele quase 4 horas, lá, o Irlandês. Esse é um baita filme. Cara, é um filme do Scorsese, ponto. Você assiste aquele filme, você sabe que é o Scorsese, que é a marca dele, né? Existem diretores hoje que são... que tem essa característica. Um que eu gosto muito, o Jordan Peele. Eu gosto do Ari Aster. Que tem essa característica.
Puta, é o cara Hereditário, do Midsommar. É o Ari Aster. do Midsommar. Esse Ele é cara muito é muito bom. Ele é bom. muito bom. Esse cara é muito bom. Ele é muito bom. O Villeneuve, né, que é o Denis Villeneuve, que fez agora o Duna. Cara, que são diretores que eles são diretores novos, né? Mas é que eles têm essa característica um pouco mais autoral, né? Agora, por que esses caras eles estão falando mal desses filmes de herói, né? Porque é aquilo, sabe? É explosão por explosão, sabe? É CGI para tudo quanto é lado, né? É uma outra forma de se fazer cinema. Eu não vou. Só que assim, para uma pessoa que é de uma outra geração, de uma outra forma de se pensar o cinema, né? Se pegar aquele cara lá, o Zack Snyder, cara, o Zack Snyder para mim é o Michael Bay dos super-heróis, assim. Os caras, o filme do cara é ruim demais, assim, sabe? É ruim demais. Esse cara não acerta um. O único filme que ele acertou, que é aquele que na verdade ele faz uma refilmagem da Madrugada dos Mortos do Romero, que é a Madrugada dos Mortos, que é o primeiro filme que ele aparece, assim, que é roteiro do James Gunn e direção do Zack Snyder, é a única coisa boa que ele fez. Cara, eu tenho que defender todas, o corte assim. dele da Liga da Justiça. Me surpreendeu. Eu não esperava nada e. Cara, aquele negócio é o seguinte: se a pessoa tem epilepsia, ela não pode assistir aquele filme, cara. Que brilha, brilha, explode, brilha, brilha, brilha. Então, assim, eu entendo quando esses caras mais de uma outra geração acabam criticando, porque aquilo lá você faz tudo aquilo lá na pós-produção, aquilo lá é computação gráfica, né? Você tá ali, você não tem o diretor que vai dirigir uma cena, vai dirigir um ator, né? Que vai dirigir, não, ali é você colocar, e quanto mais firula você colocar, isso acaba apagando os erros de direção, os erros técnicos, porque é firula, é explosão, né? Por exemplo, uma coisa que eu não gosto do Tarantino. Tarantino é um cara também de uma outra geração, fetichista por cinemas antigos e tal, mas eu acho que o Tarantino ele enfeita demais, enfeita muita coisa, e que desvia a sua atenção muito da história. Por exemplo, o Denis Villeneuve, que é um cara novo, que fez Duna, fez o Blade Runner 2049, ele é um cara que, beleza, os filmes dele têm efeitos especiais, tem CGI, tem, só que ele não desvia o foco da história, né? Ele tem um estilo de direção que ele te mantém na história, te mantém preso. Pô, quem já leu o livro do Duna, Frank Herbert, sabe que a história é carregada, é uma história difícil de contar, ela não é uma história de ação, né? São poucos momentos do livro que ele tem a ação, né? Então, assim, ele não desvia em nenhum momento o foco do que ele está contando. Agora, se pegar o Zack Snyder, cara, é firula, é tiro, bomba e explosão para todo lado, câmera lenta, sabe? Aí coloca uma música com um Batman tentando pegar, né? Que troço chato, cara. E aí eu entendo quando os caras que, tipo assim, se preocupam com a linguagem cinematográfica, eu vou criticar isso, né? Eu gosto de explosão, eu gosto de tiro, eu gosto de firula, mas eu entendo quando o cara, né? Eu queria falar, não sei se o Bruno vai ter alguma pergunta. Você tem alguma pergunta antes, Bruno? Não, acho que não. Eu queria só fazer uma perguntinha sobre o Bosque Vermelho, né? Você até falou lá no início do papo lá, né? Eu gostei, eu achei bacana a premissa e tudo mais. E gostei ainda mais porque tem, né, referências ao Romero, né? Tipo, e são referências interessantes e tudo mais. E como justamente você faz para utilizar essas referências nas suas produções, mas que não fiquem somente calcadas, né? Embasadas somente, tipo. Embasada não, mas tipo. Só referência por referência. Como que você utiliza ali de maneira sutil e tudo mais? Como que você faz para colocar essas referências nas suas produções? Cara, assim, isso tudo são as nossas bagagens, né? São as nossas bagagens culturais. Então, por exemplo, você que é um cara que gosta de ler quadrinhos, você tem a tua bagagem cultural em quadrinhos, né? Então, a hora que você for fazer a tua história em quadrinho,
né, aquilo lá vem naturalmente. Né, aquilo lá vem naturalmente. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de ideia, da gente fazer uma certa homenagem. Né? Eu vou contar a história do Bosque Vermelho. Na verdade, o Bosque Vermelho ele surgiu meio que no susto. Porque assim, eu e o Fofão, a gente foi chamado, ia ter o Festival de Cinema em 2013, ia ser lá no Londrina Norte Shopping. Né? Ia ter o Festival de Cinema, e a gente fazia alguns trabalhos junto com a Kinoarte, que é a organizadora do Festival de Cinema, né? E aí eles chamaram, né? E aí, o seguinte, eu queria trazer o Rodrigo Aragão. Queria trazer o Rodrigo Aragão para cá, que é esse diretor de Capixaba e tal, só que eu não tinha dinheiro. E eu queria trazer os filmes dele, porque eu queria assistir os filmes dele. Eu não tinha dinheiro. Aí eu cheguei para o Festival de Cinema, propus uma oficina de maquiagem de filme de terror tal, com o Rodrigo Aragão, propus algumas atividades para eles pagarem, que eu consegui trazer. Beleza, pagou. Só que daí a ideia era o seguinte, a gente fazer uma oficina de efeitos especiais, de maquiagem, e gravar um filme dentro do shopping. Então, assim, a ideia era a gente gravar um filme, ia acontecer a oficina nos primeiros dias do festival, a gente gravava o filme no começo da semana e editava para estrear no último dia do festival, que ia ser no domingo. E aí nós criamos um roteiro homenageando descaradamente o Romero, que era um filme de zumbi dentro do shopping, que é O Madrugada dos Mortos, que é um melhor filme, um dos melhores filmes aí de zumbi do Romero, né, que passa dentro do shopping. Tá tudo certo, fizemos um roteiro, batemos com o pessoal. Eu não vou citar nomes aqui, porque, enfim, uma determinada pessoa aí que melou de última hora. Tá beleza, tá aprovado. Então, assim, e era um roteiro que se passava dentro do shopping, e o Massarico, que é o vigia do Bosque Vermelho, ele ia ser o faxineiro do shopping, que se apaixona por uma cliente no meio de um apocalipse zumbi, dentro do shopping. Né? Só que, assim, faltando um dia para a gente começar a fazer o filme, uma pessoa chegou e falou assim, não vai fazer isso dentro do shopping. Não vai poder fazer isso dentro do shopping. Não vai. Aí a gente falou assim, cara, como não? Tá tudo certo, tá tudo contratado, tá tudo... O roteiro tá pronto, nós não temos outra coisa para fazer e, o negócio começa amanhã. Não, é isso aí, não vai. Aí a gente sentou, cara, e falou, fudeu, né? E aí o Bosque Vermelho surgiu em 5 minutos. Tipo assim, né? Em 5 minutos a gente criou o Bosque Vermelho. Né? Estava no bosque. O que tem mais bizarro aqui na cidade? É o bosque. O bosque que fede pra caramba. Vamos fazer o filme lá no bosque. Então ele surgiu meio em 5 minutos. Só que assim, aí quando você precisa fazer alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai buscar suas referências, né? Não tem tempo para ficar criando coisas mirabolantes. Eu vou no que eu tenho. E o que eu tenho? São as minhas referências. E aí a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, o Invasores, que é o nosso filme de 2014, ele não é que é uma homenagem, assim, mas ele tem uma inspiração num filme alemão chamado Funny Games, que é do Michael Haneke. Eu nunca lembro também o nome do cara. Mas ele fez depois uma refilmagem americana, que ficou uma bosta. Mas o filme alemão é muito bom, chama Funny Games, que é um filme de invasão de casa. Né? Porque a gente também gosta muito, eu gosto muito da tosqueira, da trecheira, mas eu gosto muito do terror, né, do terror real. Né? E o Invasores é um terror real, né? É um sequestro, uma invasão de casa. E aí o Invasores ele surge né, depois de assistir esse Funny Games, assim, como uma referência. Né? Então, assim, coisas que a gente faz que é descarado mesmo, né? Então vamos fazer mesmo. O primeiro, antes de ser o Bosque Vermelho, ele era descarado uma referência ao Romero. Né? E aí depois não é. Então, aí você vai no que você tem de referências, né? Então meio que vai naturalmente. Eu gostei da sua locução também, falando o lado negro da força. Mano,
coisa canastríssima, né? E foi muito engraçado, porque assim, isso daí também estava fora, assim, a gente não sabia o que ia fazer. Né? A gente só sabia que a gente ia sujar um monte de gente, de zumbi, e vamos Passar a linguiça na cara. Passar a linguiça na cara do povo. Ai, caramba. E aí, no dia, cara, se a gente ia começar a gravar à noite, de dia deu um temporal, assim, uma tempestade. Caiu um monte de árvore. Aí a gente olhou e falou assim, meu, pega a câmera e sai filmando essas tragédias. Então tem umas cenas que é as árvores e tal, e aí eu criei aquele texto da hora, assim, porque, tipo assim, vamos enfiar a coisa aqui, o que tem pra gente fazer, assim. E aí virou aquilo lá, né, cara. Deu certo, assim, no final deu certo, eu gosto pra caramba. Muito bom. As pessoas gostam. Eu gostei também. Muito bom, vai, vamos ver e convenhamos, vai. Ele é muito, ele é ótimo, eu adoro, gosto dele. E aí, outra coisa, a gente tentou toda a trilha sonora são de bandas de Londrina. A trilha sonora, eu ia falar sobre isso mesmo, é muito boa a trilha sonora. São só bandas da cidade, assim, são só bandas da cidade que eles liberaram pra gente, né, os direitos para usar os trechos, então assim, são só bandas da cidade, assim. Então, a gente trabalha com referências, com a nossa bagagem, né. O Copo de Leite, eu precisava de uma música também. Aí, assim, eu já estava cansado de pegar aquelas músicas de banco de música chinesinha. Cara, eu descobri uma banda punk chinesa de uma cidade, eu nem sei que cidade que é. De uma música que chama Bruce Lee. Ela chama Bruce Lee, o nome da música. Eu achei no YouTube. Assim. Aí eu falei, cara, jamais esses caras vão descobrir que eu fiz um filme usando a música deles. Né? Eles estão ouvindo a gente agora, tá? A gente tem muitos espectadores ouvintes na China. Eu tentei falar com eles até, para eles liberarem, né? Porque eu falei assim, aí assim, eu conversei, eu peguei o contato deles, mandava e-mail em inglês, eles não respondiam em inglês, assim, só que sempre, né, eu mandava de dia, eles não respondiam, então eu só ia ver no outro dia e tal. Mas aí os caras queriam me cobrar, tal, para usar o direito da música, é uma música ruim pra caramba. Aí eu falei, quer saber? Esses caras nunca vão descobrir que eu usei a música. Foda-se. Que foda. Linguiça na cara dos chineses. Nossa, velho, esse bordão vai pegar legal, velho. Aí quem tá falando é você. Tá? Não. Quem tá falando isso é você. Você vai fazer mais alguma pergunta, Bruno? Cara, eu até esqueci, você falou de linguiça aí, esqueci. O negócio pegou mesmo. Pegou, a gente quer mais episódios que tenham cortes desse jeito aí. Cara, a trilha de Amanicuri, tipo, ela me lembrou muito a sinfonia do Harry Potter em alguns momentos. É parecido? Ou é coisa da minha cabeça? Cara, a trilha. É coisa da minha cabeça. Não fala mal de Harry Potter, hein? A trilha do Invasores e a trilha da Manicure são trilhas originais. São trilhas originais, assim. Do Invasores é um amigo nosso que, né, tem um órgão e tal. Porque também a gente tinha. É aquilo que eu falei, assim, né? Como a gente tem as nossas referências. A gente fez o Invasores com base no Funny Games, que é um filme alemão e tal. Só que eu e o Fofão, a gente sempre gostou muito do cinema giallo, que é o cinema de terror italiano, dos anos 70. E ele tem toda uma estética, e uma estética da própria trilha sonora. Existe uma banda chamada Goblin, que é uma banda que só cria trilhas sonoras. E eles criavam as trilhas para os filmes giallo. E tem um brasileiro que toca nessa banda Goblin, que toca órgão. E as trilhas do cinema giallo são belíssimas, assim. O Suspiria, que até fizeram uma refilmagem, o Luca Guadagnino, que também é um diretor novo, muito bom, fez a refilmagem do Suspiria. É um filme do Dario Argento dos anos 70. A trilha do Suspiria é lindíssima. Né? Tem um outro filme do Dario Argento, chama Profundo Rosso, que é também, assim, é lindíssimo. E aí, esse cara que compôs a trilha do Invasores, ele também tinha uma influência muito grande do cinema giallo. E aí eu e o Fofo, a gente falou assim, a gente quer algo mesmo que lembre o cinema giallo. Então ele pegou e compôs a trilha com uma referência do cinema giallo. Né? A Manicure, eu também estava pensando, né? Tem uma música só, que é aquela Total Eclipse of Your Heart, da Bonnie Tyler, que a gente toca no começo, que eu também roubei. Também não pago direito autoral para ela, não.
Mas puta, se a Bonnie Tyler ver meu filme e me processar, É uma beleza, vitória, não, né? ó, chegou lá, ela conseguiu. Né? Eu não vou ter um dia para pagar o processo, mas enfim. Foi a Marina, que é a diretora do filme, conheceu um cara que é músico e que estava querendo entrar na área de trilha sonora, porque ele ia fazer um mestrado de trilha sonora, composição de trilha sonora, uma coisa assim. E ele queria entrar nessa área. E aí ela falou assim, eu tenho um filme, você quer fazer a música? O cara tem um estúdio e tal. Ele falou, não, beleza, eu quero fazer até como um portfólio, né? E aí ele compôs a trilha, assim, né? Compôs a trilha. Então são 2 filmes com trilha original, né? Que é porque eu acho isso legal também, né? Porque o cinema, cara, ele não é uma arte assim só, é só o diretor ou é só o ator. O cinema é uma arte coletiva, então você tem a trilha sonora é extremamente importante. Todos os diretores que eu gosto trabalham com trilhas sonoras, né, muito impactantes. Pô, o Spielberg vai trabalhar com... Quais são as trilhas do Spielberg, compostas pelo John Williams? Tubarão, Indiana Jones, Star Wars, né? John Williams compõe a trilha. Star Wars é linda, cara. Me arrepia. Às vezes eu A coloco Marcha pra Imperial. ouvir as playlists do John Williams e eu fico até arrepiado. Cara, a Marcha Imperial é um negócio que é absurdo. Eu entrei a minha entrada no meu casamento foi com a Marcha Imperial. A entrada, quando eu casei, cara, quando eu casei com a Marina, que é minha ex-mulher, a gente entrou com a trilha sonora do Juno, aquele filme Juno. Bem bonitinho, assim. Mas veja, o próprio outro diretor que eu sou apaixonado, que é o Sergio Leone, que faz filmes Western Spaghetti, as trilhas sonoras dele, o Ennio Morricone, que era o compositor das trilhas dele. Cara, as trilhas sonoras do Ennio Morricone, assim, cara, são coisas lindas, que eu ponho para ouvir, assim, enquanto eu vou trabalhando, assim, porque é um negócio incrível. Então, assim, eu gosto muito de trilha sonora, né? Bernard Herrmann compondo a trilha do Psicose, né? Pô, clássica. Né? O John Williams com o Tubarão, cara, são 2 notas o filme inteiro, cara. 2 notas. Tan, 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 tan. Então, assim, eu sempre gostei muito de música, então eu faço questão de que os meus filmes tenham as trilhas sejam boas, pelo menos, né? E para você passar em festival, mas aí também tem uma questão, né, técnica, que assim, para você passar em festival, você precisa ter trilha original, né? Se você não tem a trilha original, se é uma trilha acidental, incidental, nunca, né? Porque, enfim, eu pegar uma trilha pronta, eu tenho que ter autorização, né? A Manicure, a gente ia pegar uma autorização de uma música, de uma cantora de São Paulo, Raíssa Bittar, acho que era o nome dela. Eu não lembro, era uma cantora de São Paulo. E aí eu entrei em contato com ela, entrei em contato com o compositor da música, né, pedindo o direito e tal. Eles adoraram a ideia, só que assim, claro, eu entendo, cara, é o trabalho dele. Só que assim, eu não tinha o dinheiro para pagar o dinheiro que ele pediu para liberar o direito. Né? O dinheiro que ele pediu para pagar o direito era o dinheiro do dobro que eu fiz o filme inteiro. Né? Então, assim, é claro, eu entendo o que ele me cobrou, e é óbvio. Né? O cara vive disso, só que eu não tinha para pagar. Então, assim, o que foi a saída? Eu compor uma trilha original, porque daí pode passar em festival. Né? Até que a Manicure ganhou 2 prêmios, cara. A Manicure ganhou melhor filme do júri popular no Festival da Kinoarte aqui, e ganhou no ano passado, melhor filme nacional no Festival Morcego, o Festival de Cinema de Terror de Goiânia. Melhor curta nacional. Que legal. Né? Então, assim, só que para você conseguir concorrer a isso, você tem que ter essas trilhas originais. Né? Então, eu procuro sempre ter trilhas. Se não é trilha original, é trilha que eu consigo. Aliás, como que o pessoal faz aí, pra quem tá ouvindo a gente nesse momento, como que o pessoal faz pra assistir, né, suas produções? Tem disponibilizado? Comenta aí sobre isso aí. Cara, puta, então, a gente é tão bagaceira, que nem nosso canal no YouTube a gente consegue organizar direito. Se jogar no YouTube, Cine Guerrilha Produções, de novo, porque você vai jogar Cine Guerrilha, vai aparecer todos que tem no Brasil, né? Vai jogar Cine Guerrilha Produções. E aí tem algumas coisas que a gente fez. Tanto os filmes, né? Na verdade tem
Tem 2 filmes no canal. Tem o Bosque Vermelho e tem um que é o primeiro que a gente fez numa oficina que chama Desconectados, que a gente fez com o pessoal jovem e tal. É bacaninha também como experiência e tal. Mas ele é um filme completamente diferente assim, das coisas que a gente faz. Tem os nossos... A gente também fez muita vinheta, umas bobajadazinhas assim, que a gente colocava lá. E a gente tinha um programa também com a Sonkey, que era um programa online, que chamava Sonkey Sessions, que iam bandas lá na Sonkey, que é aquela loja de instrumentos ali no centro, aqui em Londrina. Iam lá, tocavam, né, faziam um set curtinho lá, um pocket show, e depois a gente fazia uma entrevista e tal. E tem esse material todo lá, da Sonkey Sessions. Aí tem coisa bem legal, assim, umas bandas que já nem existem mais, tem atração internacional, olha que chique. E aí tem o Bosque Vermelho. O Bosque Vermelho está lá inteiro. Aí eu descobri que o Copo de Leite não está lá. O Bosque do Copo de Leite eu vou colocar lá. E a Manicure ela não está online ainda porque ela estava correndo festival. Né? E tem essa também. Para você correr festival, o filme não pode estar online. Depois, e você tem... o filme são 2 anos, mais ou menos, de vida útil de um filme em festival. 2 a 3 anos. Manicure venceu agora, então a gente vai colocar ela no online, né, disponível. Mas, enfim, então está meio desatualizado lá, mas acho que até a gente está gravando agora, mas quando esse podcast for ao ar, eu espero que eu tenha tomado vergonha na cara e atualizado tudo lá. Mas dá para entrar. Cine Guerrilha Produções, joga lá no YouTube, vai ver as coisas que a gente fez. É bastante coisa, assim. Bastante coisa. Tem um negócio que eu adoro, cara, que a gente fez, muito trash. Muito trash. Tem uma mensagem de Natal. Tem lá são 3 episódios, assim. Tem um amigo meu, Bufunfa. O Bufunfa hoje mora ele é músico, ele tá morando na Inglaterra. E ele é grandão, assim, tem uma barba grande, branca. E eu sempre quis fazer o Bufunfa de Papai Noel. Aí nós gravamos, assim, são 3 mensagenzinhas de Natal, assim, que a gente gravou lá em casa, assim. Puta, cara, fizemos uma bagunça, velho. Os caras que trabalhavam com a gente era o Bruno Marconato, que era dono da barbearia, aquele bar. E aí ele passou uma semana juntando garrafa velha e bituca de cigarro, pra gente poder compor o cenário. Aí chegou lá em casa, encheu de bituca de cigarro e garrafa velha, assim. Na sala da minha casa, minha filha pequenininha andando no meio daquelas coisas, nossa senhora. E aí nós fizemos uma mensagem de Natal lá, é de 2017, acho. Eu nem lembro o ano mais. Que é massa, assim, eu adoro aquela mensagem de Natal. Assim, tá lá, bem bagaceira também. Eu vi. É horrível. Mas, assim, ruim pra caramba, assim, mas eu adoro ela. O Pangaré do Norte também é da hora. Cara, o Pangaré do Norte é ótimo, né? O Pangaré do Norte... Começa uma luta aleatória ali. Cara, uma coisa que é legal, e tem mais umas outras vinhetas que não estão lá. Uma coisa que eu acho legal ali no Cine Guerrilha é o seguinte. Tá, eu e o Fofão que a gente acabou criando ali o Cine Guerrilha. Mas a gente sempre deixou livre para todo mundo que depois participou ali com a gente, poder produzir, poder fazer e postar com o nosso nome, né? Então, por exemplo, depois o Massarico acabou entrando junto com a gente no grupo. Então, por exemplo, o Pangaré do Norte ele fez sozinho, sabe? Aí ele chegou para mim e falou assim, olha isso que eu fiz. Rachou o bico de rir, né? Então, vamos pôr lá, sabe? Tem umas outras coisas que a gente fazia, que eles faziam com o Massarico, assim, umas vinhetinhas curtas, que também estão faltando, que são geniais, assim. Então, assim, tudo que a gente fazia, a gente colocava lá, assim, sabe? Não tinha dinheiro, então, assim, mete a logo lá e fala que é nosso, assim, né? É o que eu falo, cara, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu teve uma época, quando eu saí da RPC, que eu achei que eu ia ganhar dinheiro com o Cine Guerrilha. E aí eu descobri que não. Eu só me ferrei. Então, assim, eu descobri já tentando, né? Mas então, assim, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Eu faço isso por uma questão de... Cara, é um hobby, assim. É um hobby que às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas isso me ajuda no meu trabalho, né? Por exemplo, em sala de aula como professor. Ó, agora eu vou fazer umas
uma perguntinha, na verdade, que eu não sei ainda se vai ser um quadro oficial aqui desse podcast, mas eu pretendo que sim. Ele é modesto, mas eu gosto. Até para as pessoas conhecerem um pouco das referências dos nossos convidados. Na passada a gente entrevistou um quadrinista, né, o André Diniz. Ele produziu vários quadrinhos, dentre eles o mais recente, A Revolta da Vacina. Eu vou perguntar para você, claro, com algumas mudanças. O salvo e o não salvo. Primeiramente, eu queria que você citasse Salvo 3 ou filmes. não salvo? Isso, salvo e não salvo. Se eu falei ou, desculpa. Isso, salvo e não salvo. Tá, ok, vamos lá. São 3 filmes que você tem que salvar aí, sei lá, sua casa tá pegando fogo. Você tem que salvar, porque eles são muito importantes pra você. E aí é tudo pessoal, tá? Não precisa ser um filme incrível, é pra você, na sua opinião. E 3 filmes que você não salvaria, sei lá, que você daria pra o seu pior inimigo ou a pior pessoa do mundo, tipo, sei lá, Bolsonaro pra assistir. Se bem que eu acho que Bolsonaro só gosta de filmes, sei lá, de Golden Shower, não sei, enfim. Cara, ó, 3 filmes que eu salvaria. O Cemitério Maldito, que foi o primeiro filme, assim, que me apresentou o cinema de terror, e o punk rock, e os Ramones. São coisas que eu levo até hoje pra mim. Então, o Cemitério Maldito, Os Bons Companheiros, do Scorsese, e o meu box de filmes do Mojica, do Zé do Caixão. Isso eu não abro mão. São mais de filme, mas eu vou... Mas como é um box, eu vou levar um box. Não, tranquilo. Inteiro. Então, Cemitério Maldito, Os Bons Companheiros, do Scorsese, e o box do Aliás, só Mojica. te interrompendo rapidinho. A gente tem um grupo no WhatsApp que se chama Os Bons Companheiros. Eu nunca assisti, mas os caras criaram lá. Cara, assiste. É um filmaço, assim. Eu vou assistir. Perfeito. 3 filmes que eu mandaria pra primeira. Filme ruim pra caramba, que sei lá, que você não desce. Crepúsculo, cara. O que eles fizeram com o vampiro, pra mim, aquilo ali é um pecado. Tá? Então, assim, Crepúsculo. O que mais, cara? Que dá pra mandar? Será que eu posso? Não, ó. Crepúsculo. Cara, tem um filme. Eu não lembro como é que é em português. Chama Into the Woods. É um musical. Teste musical. Que é com a Meryl Streep, sei lá como é que fala o nome dela. É um filme mais ou menos recente, que eu fui, cara, é um filme, ele me deu dores físicas. Eu sentia dores. O filme é longo, o filme é ruim, não faz sentido nenhum, e aquilo eu sentia dores nas pernas, assim, nas costas, assim, começou a me doer o corpo, tão ruim que é o filme. Então, na trilogia do Crepúsculo, que não é trilogia, né, são 4, enfim, acho que mas o Crepúsculo... São 5 filmes, não são? Ou 4? São 4? São 4, acho que são 4. São 4. Esse Into the Woods, procura aí o nome aí, que em português que eu não me lembro. É um filme que é uma porcaria. Esse Into the Woods e... Puta. Cara. Sei lá. O que eu tenho aqui que é ruim pra caramba? Caminhos da Floresta. Caminhos da Floresta, isso. Caminhos da Floresta. Cara, esse filme é triste, assim, cara. Dói. Pô, o filme me provocou dores físicas, cara. Eu não vi, mas eu gosto muito da Meryl Streep, cara. Eu adoro ela cantando, ela atuando. Eu gosto. É a Regina Duarte. Ela é a Regina Duarte americana, né? Ela é a Regina Duarte americana. Mas então é o Crepúsculo, esse Caminhos da Floresta, Into the Woods e... cara, tem um filme que na verdade isso foi uma decepção. Tem filme pior, mas foi uma decepção pra mim. Aquele filme A Freira. Que é um filme de terror que vai mais naquela onda do lado do Invocação do Mal, que é uma boa franquia. Eu gosto das Invocações do Mal. Assim, só o terceiro que é ruim, né? O terceiro é Invocação do Mal? O último? Que saiu ruim, agora, né? É ruinzinho. Mas no geral é uma franquia, o saldo é positivo. Boa. É uma franquia muito boa. É uma franquia muito boa. E aí eu tava na expectativa desse filme, né? Porque ela aparece, né? A bruxa lá naquele que eles estão em Londres, que eu acho que é o segundo. Cara, que é um filme legal pra caramba, assim, né? E aí eu achei que ia ser um filmaço, assim, tanto é que tem uma história, cara. Eu fui com a minha filha
E, cara, entrou um grupo de freiras, sem brincadeira, de freiras de verdade. Eu achei que era tipo uma dessas promoções, pegadinhas, assim, que elas iam levantar. Não, mas eram 3 freirinhas, assim. Sentaram no cantinho, não sei se elas acharam que era filme religioso, mas elas estavam na sessão. Minha filha ficou morrendo de medo depois de passar na frente delas. Mas eu achei que ia ser um filmaço, assim, cara, foi um desperdício de dinheiro. A Freira também é com o James Wan? É do James Wan também, não é? É, né? Eu tenho muito medo de freira. Tipo, de freira normal. É um negócio que me assusta. Cara, então, olha só, eu falei, cara, genial. Assim, são duas coisas que são. Que se você colocar num filme de terror, é batata, criança e freira. Né? São duas coisas assustadoras: criança do mal e freira. Qualquer freira. E aí você fala, puta, um filme de terror de freira, chama A Freira. Né? Então eu falei, nossa, vai ser. E a caracterização da freira dá medo, né? Tipo, é um negócio que me assusta. Dá medo, cara, nossa. Então, assim, eu achei que ia ser e foi uma decepção. Assim, tem filme pior, mas é o que eu não consegui me lembrar agora. A Freira, cara. Teve decepção, assim. Puta, uma brochada. Né? Beleza. Você quer seguir, Bruno? Quer encerrar? Vamos encerrar essa gravação, né? Então, Lucas, a gente quer agradecer a sua participação, contribuição com esse novo projeto do FocaCast. É muito bom receber você aqui, falar sobre cinema, que é uma coisa que a gente gosta muito, falar sobre filme trash, filmes incrivelmente ruins, que são tão bons porque são ruins, que o Andrew não entende esse tipo de arte. Isso me incomoda muito. Eu vou tentar mudar meu conceito, vou rever com outros olhos. Tem um cineasta, o Ed Wood. Tanto é que tem até um filme que o Tim Burton fez em homenagem a ele, chama Ed Wood. O Ed Wood fez um filme, que esse filme é considerado o pior filme da história. Cara, eu acho esse filme sensacional. Chama Plan 9 from Outer Space. Plano 9 de outro planeta. É um filme que mistura terror e ficção científica, assim, tipo assim, tem vampiro, lobisomem e alienígena. Tudo junto. E o filme é com Bela Lugosi, clássico Bela Lugosi, que fez, né, o Drácula lá. Só que tem um detalhe, o Bela Lugosi já tinha morrido quando ele gravou o filme. Então, o que o Ed Wood fez? Ele pegou trechos de outros filmes, quando aparece o rosto do Bela Lugosi, e colocou lá, e quando é para tipo assim, ter o ator na cena, ele tá sempre de costas. Por quê? Porque era o personal trainer da mulher dele, que era amante da mulher dele, que ele pintou o cabelo dele, deixou o cabelo dele meio parecido com o cabelo do Bela Lugosi, colocou uma capa preta e um negócio assim, tampava mais ou menos. Então você não via quem era a pessoa, você via só que tinha alguém vestido de Drácula de costas. E a hora que a câmera aparecia de frente, era uma imagem do Bela Lugosi qualquer. Assim. Absurdo. Nossa. É genial. É absurdo, genial. Não. Nós passamos esse filme na sessão guerrilha, no bar, assim, e eu ficava olhando pra cara das pessoas, as pessoas assim, tipo, meu, não acredito que isso foi feito. Cara, é ótimo, assim, é ótimo. Você fazer um filme com um ator que já morreu, nos anos 50, porra, isso é coisa de gênio. Guardem essas palavras, porque esses caras criticam os filmes da Marvel. Puta que pariu, vai, mano. O filme da Marvel é um saco. Quem que tem paciência pra assistir filme da Marvel? Eu não vou estender aqui, tá bom? Ó, Lucas, brigadão mesmo por estar aqui. Tô muito feliz aí por ter... É um dos meus professores favoritos, tá? Não é chupação de bola, não, gente. Só pra falar a real aqui. Só linguiça na cara mesmo. É um dos professores favoritos. Eu gostava muito de conversar com o Lucas. E obrigadão aí mesmo por ter participado e tudo mais. Gente, eu que agradeço o convite, o papo. Né? A gente tinha esse papo em sala de aula, né? Olha só que coisa, né? Que boa influência. Né? Sala de aula. Outro corte aí, ó. Falando de linguiça na cara e brigando, porque a gente discutia assim na frente de todo mundo sobre o filme da Marvel, assim, você ficava puto daqui. Sim. Em outro momento a gente vai, se você quiser, em outro momento a gente vai voltar aqui para falar sobre quadrinhos. Nossa, cara. Não, a gente aí eu acho que a Marvel acho que tem mais, sei lá, aí ela tá mais, faz mais jus ao nome, enfim. Claro. Mas é isso, gente.
Não se esqueçam de ouvir aí o FocaCast no seu principal tocador, né? Tá em vários locais. E também confiram o trabalho do Lucas, do Cine Guerrilha. Ele deixou a letra aí de onde você pode conferir, no YouTube, enfim. Um abraço.